Vasco e Prefeitura assinam os termos definitivos para o potencial construtivo. Lucas Pinto treina com os demais companheiros, pode ser relacionado no jogo de domingo contra o Vitória da Bahia e São Januário. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e domingo às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar em São Januário, infelizmente não estaremos lá. Olha aí, já é perseguição. Todo jogo em São Januário, toco é tomado. Um jogo com TV aberta, né? Vai passar na TV Globo, pior ainda as coisas. E a bola vai rolar em São Januário. O Vasco diz que eles sequer são consultados sobre isso, procuramente da CBF com a Sérgio. Bom, mas a bola vai rolar e como vai rolar lá em São Januário, Vasco e Vitória, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, como preferir, ou na rodada do retorno, que no turno o Vasco abriu o placar, teve um jogador a mais, já que um jogador, nem lembro mais o nome do jogador do Vitória que foi expulso, e mesmo com um homem a mais, tomou virada do Vitória com um jogador a menos. Eles mesmo com uma desvantagem numérica conseguiram virar o jogo, e quem estava no comando não era o Fernando Diniz, era o diretor Felipe, que estava no sacrifício. Na verdade a gente sabe que era o sonho do Felipe, do Pedrinho, mas não deu certo. Ele voltou para a antiga sua real, né, cargo dentro do Vasco, mas o Vasco tomou uma virada com um jogador a mais, desculpe, lá em Salvador. Agora é o retorno em São Januário. Bom, para esse jogo, a maior dúvida é se o Cuesta, né, como eu falei, no Desperta Vascaíno, vai retornar à equipe, né, já que ele está no departamento médico, né, por dores musculares. Ou não, a tendência é que se ele for vetado entre o Lucas Freitas e o Moura. O Lucas Oliveira, depois do desastre que foi o jogo contra o Palmeiras, ele deve ser, inclusive, preservado para evitar maior desgaste com o torcedor, ainda mais em São Januário. Se o Lucas Oliveira for escalado, ele pode tomar vaia nos primeiros segundos de jogo, assim que tocar na bola. Então, para preservar o jogador, ele deverá ser preservado contra o Vitória da Bahia, mas vamos aguardar que tem o treino de amanhã ainda para o Fernando Diniz definir os 11 titulares que irá a campo contra o Leão Baiano. Bom, pode ter uma novidade entre os relacionados ou até mesmo no time titular, isto porque o Lucas Pinton treinou com os demais companheiros, pode vir a ser relacionado para a partida. Não se sabe se vai retornar ao time titular, como aconteceu com o Tchê, né, que ele retornou de lesão já no time titular no lugar do Comita, ou se ele vai ficar no banco de reservas como opção no segundo tempo. Mas vamos aguardar, como eu falei, tem um treino de amanhã ainda para o Fernando Diniz definir os 11 titulares. Bom, mas é um jogo extremamente importante para os dois lados. O Vitória venceu ontem o Ceará por 1-0 e ainda está com essa saga e tenta sair da zona de rebaixamento. Vai jogar pela vida em São Januário. E o Vasco precisa também vencer para continuar escalando na tabela de classificação. Então, um jogo de 6 pontos para os dois lados. Tudo leva a crer que será um jogo, diria, aberto, mas
bem disputado lá em São Januário. Bom, e hoje teve um evento, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, com o presidente Pedrinho, todos os poderes do Vasco, o prefeito Eduardo Paes e a sua staff, fazendo a cerimônia de assinatura definitiva do potencial construtivo. Ou seja, já acabou com todas as burocracias, agora só resta mesmo um potencial construtivo sair do papel, ou seja, começar a venda dos terrenos de potencial construtivo, visando aí as obras de São Januário, que quem convive em São Januário sabe que um estado de 90 anos precisa de obras para ontem. Vai ser tudo demolido e reconstruído de novo. Né? A gente vai, como a Fonte Nova, que foi demolida, fizeram outra de novo, chamada de Nova Fonte Nova. E quando acabar as obras, a gente vai chamar de novo São Januário. Inclusive, eu tenho curiosidade, já que dizem que toda vez que me vetam de cobrir jogo lá de São Januário, que o espaço é pequenininho demais, se essa palhaçada vai continuar com o espaço maior lá em São Januário. Que o torcedor vai ter mais lazeres para fazer no pré-jogo, tem ótimos lazeres, né, fora de São Januário, terá agora a opção também dentro de São Januário e mais conforto, não só o torcedor que for na arquibancada, mas também quem assiste o jogo na social. O torcedor vascaíno merece ter a sua casa bem cuidada, bem tratada. Hoje, isso não é culpa do Pedrinho, antes que fale que eu só pego no pé do Pedrinho. Isso é de todos os gestores, eles trabalhavam da forma que podiam. Era um sonho de anos, eu lembro, quando eu ainda estava estudando jornalismo na Faculdade Pedro Guimarães, que eu já ouvia a necessidade de obra, mas começava o Campeonato Carioca, começava o Campeonato Brasileiro, nunca tinha tempo para fazer essas obras de São Januário. Se tem uma coisa que tem que elogiar a gestão Pedrinho, essa vontade política de tirar o potencial construtivo do papel. Bom, espero que ainda esse ano, né? No ano passado ele falou que a São Januário ia ser demolida e ia começar as obras já em dezembro, logo que acabasse o Campeonato Brasileiro, mas acabou não rolando essas burocracias. Espero agora que eles tenham um prazo para começar esse ano. Para 2027 ou 28, não lembro agora o prazo, que será o ano centenário de São Januário, a nova São Januário esteja erguida e a gente possa, né, no caso da imprensa, trabalhar com mais conforto, os torcedores torcerem com mais conforto também, né? E nesse meio termo, é legal fazer eventos em torno de São Januário, como eles fizeram a Vasco Corrida, né, que até a grande Jéssica Duarte participou da Vasco Corrida, entre outros eventos ali, para um comércio local, porque o comércio local ele é muito necessitado em dia de jogos. É fundamental um dia de jogos para eles. Uns é complemento de renda, outros não é a renda em si, para pagar o aluguel, para pagar a escola de filho, enfim, pagar o seu dia a dia, sua necessidade. E os dias de jogos é fundamental, né? Comprar salsichão, seja lá carne, churrasco, cerveja,
Enfim, aquele comércio é o fundamental dia de jogos, para esse comércio não ficar sem renda enquanto São Januário for erguida novamente. Então é legal pensar nisso também. Se vê que o Pedrinho teve uma ideia de colocar a comunidade de São Januário, a barreira de São Januário, dentro das obras, para que eles tenham atividade, né, e trabalho para fazer enquanto São Januário estiver em obras. E a tendência é que o Vasco acerte mesmo com o Botafogo, faça os seus jogos no Newton Santos, terá jogos também no Maracanã, já que já acertou com a dupla Fla-Flu, até que no ano que vem, parece que tem 8 datas o Vasco jogar no Maracanã. Enfim, agora quero ver a coisa sair na prática. Para encerrar a hora do almoço vascaíno, o prefeito Eduardo Paz fala sobre a assinatura do potencial construtivo. Veja. Fala aí, gente, finalmente eu vim tratar de assunto de interesse público, né, porque eu tenho tratado desde mil vezes, essa coisa de ser prefeito, a gente é obrigado a, inclusive, cuidar de quem a gente não tem muita admiração, muita paixão, falando deles mesmo. Eu andei tratando ele no estádio dele. Finalmente eu estou aqui hoje, assinando do Pedrinho, está super bem encaminhado, né, o Vasco já tem aí 2 opções bem encaminhadas para começar essa reforma de São Januário, mas a partir desse documento aqui, o tal do potencial construtivo de São Januário, que dá algo em torno de 500 milhões, é isso? Né, algo em torno de 500 a 600 milhões para a gente transformar, porque a gente que é vascaíno tem estádio, eu sei que deve ser duro para quem não tem, mas a gente tem. Então nós vamos assinar aqui 500, 600 milhões para a reforma completa de São Januário. Agradeço muito, Eduardo, e você, teus pares, por tudo. E agora acho que o sonho vai ser realizado para a torcida mais completa. Obrigado, Fera Márcio. Aqui, ó. Nosso... É isso, galera. Até o nosso boa noite com o resumo da sexta-feira do Vasco, começando aí o pré-jogo. Começando o início do pré-jogo. Vasco e Vitória. Até mais.